Boa noite a todos os meus queridos seguidores. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou a enfermeira e professora Elisângela e sou a responsável pelo portal da enfermagem. É um imenso prazer ter vocês aqui junto comigo, né? E hoje a nossa live vai ser super especial. Então eu vou convidar 3 enfermeiras brasileiras que estão atuando na Itália e elas vão dar várias dicas de como que funciona o processo, quais os pré-requisitos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar fazendo ao vivo as perguntas. E depois, se vocês quiserem também mandar uma mensagem particular para elas, seguirem a página delas também. A página delas está como Enfermeiros na Itália, então vocês podem seguir a página delas e fazerem perguntas também. Então, a live ela vai ser dividida da seguinte maneira. Eu vou chamar a enfermeira Cláudia, que é natural de Goiás, que atua há mais de 30 anos na Itália. Então ela vai contar um pouquinho de como que foi o processo dela. A Priscila, que é natural do Nordeste, né, que está atuando na Itália também, e a Fabiana, que é natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então cada uma delas vão falar um pouquinho da sua experiência. Então aí depois que da sua experiência, de como é que foi o processo, aí sim eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Então, eu vou estar convidando. Sim, vai ficar salvo. Eu vi que a Marília fez uma pergunta. Quem não conseguir assistir a live ao vivo, ela fica salva. Boa noite, Fabiana, tudo bem? Tudo bem, sim. É um Então, prazer. É um obrigada. prazer ter vocês aqui no Portal da Enfermagem. Quero agradecer, né, pela essa oportunidade de fazer a live, de tirar dúvidas de muitas pessoas. Né? Vai ser uma live que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E lembrando para quem está assistindo, muitas pessoas estavam me perguntando, né, que não vai conseguir assistir a live, que vai estar de plantão. Lembrando que ela fica salva no portal. Então, quem não conseguir assistir ao vivo, consegue assistir depois também, tá? Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal que está conhecendo você. Então, eu sou Fabiana, eu sou enfermeira, eu sou brasileira, fiz a universidade no Brasil, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é conhecida como Unirio. A Priscila entrou. Olá, boa noite. Olá, Priscila, tudo bem? Boa noite. Tudo. Ai, como é que tá o calor aí, gente? Aqui tá um calor de lascar. Aqui 40 graus na sombra. Ai, aqui também. Ah, que delícia. Aqui em São Paulo está um pouquinho frio. Estava quente, mas ontem e hoje esfriou um pouquinho. Vai chegar a Cláudia também. Ah, Chegou. ótimo. Agora a Cláudia já entrou também. Todas estamos aqui, que aí fica mais fácil, né? Gente, boa noite para vocês. É um prazer ter vocês 3 aqui comigo. Eu quero agradecer, né, pela participação dessa live que vai ser incrível. Muitas pessoas perguntando como é que funciona o processo, né? Algumas pessoas falando que vão estar de plantão, não vão conseguir acompanhar a gente ao vivo, mas eu falei que a live ela fica salva depois, né? Então, só explicando aqui para todo mundo que está entrando como é que vai ser dividido, né? A Cláudia, a Priscila e a Fabiana, elas são enfermeiras brasileiras que estão atuando na Itália. Então, cada uma delas vão falar um pouquinho, né, resumidamente, sobre como é que foi o processo, falando um pouquinho de como é que foi a experiência de cada uma. E aí depois eu abro para perguntas, né, que vai ter bastante perguntas. Então, a gente vai começando com vocês, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão fazendo depois da apresentação delas. Tá? E muito obrigada a vocês 3 por disponibilizar esse tempo de vocês aqui no Portal da Enfermagem. Fiquem à vontade para se apresentar. Então eu vou continuar, né? Já que eu já estava falando, eu continuo. Uhum. Então, meu nome é Fabiana, eu sou enfermeira, sou brasileira, sou natural do Rio de Janeiro. Tenho dupla cidadania portuguesa, já tinha na época da faculdade. Eu sempre falo isso porque as pessoas perguntam também muito sobre visto. E só que essa parte de imigração necessariamente eu não sei, porque tendo a cidadania comunitária é um pouco mais simples, né, o processo de imigração. Então, eu já tinha cidadania brasileira, cidadania portuguesa, me formei pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2006. E em 2007 eu cheguei na Itália, tá? Eu costumo dizer que eu não escolhi a Itália, foi a Itália que me escolheu, porque a minha ideia era ir para Portugal, porque eu não tenho somente a cidadania, eu tenho família lá. Então a minha ideia era ir para casa, né, para minha família.
E eu vim para a Itália através de uma empresa que recrutava enfermeiros na época e trazia para a Itália. Esse é um resumão meu. Agora, vamos lá, passar a bola para as meninas. Primeiro, Cláudia. Não vai você, Priscila. Então, eu sou Priscila, sou de João Pessoa, Paraíba, me formei em 2015, fiz especialização em oncologia. Atualmente, eu estou validando a minha graduação através da Universidade de Cagliari, então ainda não estou atuando, mesmo que tenha o decreto ainda no norte da Itália, mas preferi dar prioridade à validação, para depois ficar tranquila. E é isso. Oi, olá, boa noite, boa tarde para vocês aí. Eu sou a Cláudia. Um cara de som, desculpa, eu tava cochilando. Não deu tempo nem de passar um ruge dessa vez. Porque eu trabalhei essa noite e trabalhei hoje à tarde. Tá faltando tanto enfermeiro que a gente tem que trabalhar por 5, não por 2, por 5. E aí, antes da live, eu falei, vou tirar meia hora de cochilo e olha o resultado. Mas tá bom, vocês me desculpam. Então, meu nome é Cláudia, eu sou de Goianápolis, Goiás. Moro aqui na Itália já há 23 anos. Vim para cá em 99, que na época não tinha nada a ver com a enfermagem. Eu fazia faculdade de matemática no Brasil e, por motivos vários, eu e uma grande amiga fizemos as malas e viemos para cá, porque nós tínhamos amiga aqui e essa amiga nos acolheu. Inicialmente, eu trabalhei como babysitter, como garçonete, como faxineira por alguns anos. E o objetivo era de ficar aqui por 2 anos e depois voltar para o Brasil, mas depois eu me apaixonei por esse país tão maravilhoso que me acolheu e hoje é a minha segunda pátria. Prossegui a minha vida aqui. Encontrei meu marido, fiz família aqui. Ele também é brasileiro, não é italiano. Nos conhecemos aqui, fizemos a nossa família aqui. Quando minhas 2 filhas já estavam, uma com 6 anos e outra com 3 anos, eu já tinha a documentação de trabalho daqui. Eu decidi fazer a faculdade de enfermagem, que era um sonho do Brasil, mas que aí eu não tive oportunidade por motivos vários. E fiz a faculdade de enfermagem aqui. Comecei em 2009, terminei em 2012, fiz o vestibular, tudo com muita dificuldade, estudei, passei, consegui concluir no tempo necessário e desde 2013 eu trabalho no pronto-socorro do Policlínico San Donato Milanese, que é na periferia de Milão. Eu trabalhei praticamente só lá, desde que eu me formei. E então eu estou aqui para contar a minha história para vocês. Meninas, incrível a história de vocês, né? Primeiramente, parabéns pela coragem, né? Porque o que eu que estou aqui no Brasil, eu vejo muito isso. Tem muitos brasileiros que têm a vontade de atuar mesmo como enfermeira em outros lugares, outros países, mas tem muita questão do medo, né? Tem a questão da família, tem a questão financeira, que é um investimento, né? Então, primeiramente, parabéns pela coragem de arriscar, né? A gente sabe que o processo inicial não é fácil. É tudo questão de escolha, questões de desafio, um outro idioma, uma outra cultura, né? Então, a gente sabe como é complicado. E esses dias, essa semana, eu recebi uma mensagem de uma das seguidoras que eu queria até compartilhar com vocês, né? A dúvida de como saber que a cooperativa ela é de confiança ou não, né? Porque ela teve uma proposta de uma cooperativa e aí surge aquele medo, né? Será que não é uma cilada? Será que chegar na hora eu vou atuar mesmo como enfermeira? Será que na hora eu vou realmente ter tudo que está sendo oferecido na proposta? Então, qual o conselho que vocês dão
para quem está começando, iniciando, saber, por exemplo, se a cooperativa realmente é séria, realmente vai cumprir com o que está sendo oferecido? Então, eu vim para cá através de uma cooperativa. Uhum. E eu vim para cá, eu comecei o processo em 2006. Então, assim, internet era discada, você não tinha internet no celular, informação era uma coisa muito difícil de você conseguir. Aí você tenta de tudo, né? Eu cheguei a ir para o consulado italiano na época para perguntar: vocês podem me dizer se essa empresa existe? Aí o europeu ele tem fama de ser grosso, mas ele não é grosso, ele é direto. Quando eu cheguei Uhum. no consulado com o panfletinho da cooperativa perguntando: vocês conhecem? O consulado não oferece esse tipo de serviço. Ponto. Então, assim, você vai procurar na internet, você tenta, vai entrar em contato com pessoas que vieram por essa cooperativa, você vai procurar fóruns no Google, você vai grupos de WhatsApp. Tem gente que não gosta de grupo de WhatsApp, que se deprime. Porque, assim, escutar falar coisa bonita da Itália é fácil. Você dizer que a Uhum. Itália é um país bonito, todo mundo sabe, não precisa que eu venha dizer. E a comida é muito boa, não precisa. Eu tenho que te contar os problemas, porque são através dos problemas que você vai crescer. Então, assim, grupo de WhatsApp, fórum de Google, de sites, é tudo informação. E querendo ou não querendo, informação é poder. Então, assim, entra mesmo, vai para a empresa, pede referência, eu quero ver outra pessoa, eu quero conversar, eu quero participar de um grupo WhatsApp para ver o que as pessoas que já estão na Itália estão dizendo de você. Eu quero entrar em contato com as pessoas pelo Instagram, eu quero entrar em contato com as pessoas por e-mail, eu quero ligar para a pessoa, entendeu? Eu quero escutar a voz da pessoa e me dizer, não, realmente é assim. Infelizmente não tem uma receita de bolo, entendeu? Não Uhum. posso dizer, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Porque até você seguindo a receita, o bolo pode solar. E imigração é exatamente a mesma coisa. Tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Vai dar certo, ou melhor, tem chance de dar certo se você se prepara. E você se preparar não é somente, entendeu? Você ir para a empresa. É você procurar, saber se ela existe, escutar o que as pessoas dizem, escutar os lados negativos da imigração, porque eu acho que é isso que você se prepara. Então, assim, muita gente sabendo que eu vim para cá com cooperativa, a primeira pergunta que me fazem é essa: você pode me indicar uma cooperativa, uma empresa que recrute? Não posso. Por quê? Porque a empresa que eu vim, ela não faz mais esse tipo de trabalho. E eu posso falar por uma empresa que eu usei os serviços. Eu não posso dizer por uma empresa que eu não precisei do serviço dela. O que eu faço é contar a minha trajetória. Na época que eu vim, o que a empresa me ofereceu? O que eu passei? E aí cabe a pessoa que está escutando a história refletir e avaliar o que aquela empresa que entrou em contato com ela oferece para ela. Se para ela é suficiente, ela vai entrar nessa jornada. Se para ela não foi bom o suficiente, ela vai procurar outra. Então, assim, a pessoa tem que pensar muito antes de decidir migrar, porque imigrar não é trocar de cidade. A gente está falando de trocar de país, a gente está falando de trocar de continente, troca de fuso horário, troca idioma, troca alimentação, troca tudo. Eu achei super interessante, super importante isso que você falou, Fabi, de ver o lado, ou as dificuldades também, porque todo mundo vê só aquela questão Itália linda, vou passear, vou turistar, mas tem o outro lado também, né? A outra realidade. Isso de conhecer também, né? De conhecer alguém que já foi por aquela cooperativa faz toda a diferença, de ter vídeo chamada com a pessoa responsável da cooperativa e principalmente da cooperativa tirar as dúvidas. Porque é muito complicado você, às vezes, questionar e não ter o retorno. Porque não vai ser uma mudança de bairro, uma mudança de país. Então, você vai mudar toda a sua vida, toda a sua trajetória e precisa, sim, ir por uma fonte confiável. Isso é muito importante. Uma das seguidoras aqui, a enfermeira Samiriana, fez uma pergunta: o que vocês aconselham ir para quando você não conhece ninguém, em um recrutamento para vagas de enfermeira? Posso falar? Pode ficar à vontade, Cláudia. Falar italiano. Se você quer vir para cá, a primeira coisa que você precisa de fazer é estudar a língua.
Então, a primeira coisa que você precisa é conversar na língua nativa e tirar todas as suas dúvidas com a pessoa que está te fazendo a entrevista. Então, o conselho que eu dou para todos vocês é: você quer vir para cá? Estude italiano. E isso vai facilitar a tua vida, não 100, em 1000%. Eu acho que não tem necessidade de eu dizer que a enfermagem, como várias outras profissões, mas acho que a enfermagem, como o professor, a nosso primeiro material de trabalho é a comunicação. Então, você tem que comunicar com o seu paciente, você tem que comunicar com o teu colega, você tem que comunicar com o teu empregador. Então, o conselho que eu te dou é: estude a língua. Isso vai diminuir a metade dos teus problemas, porque você vai saber resolver os teus problemas. Então, quem tiver prometendo para vocês, se tiver alguma cooperativa, eu não sei se tem, ou alguma agência pode vir sem saber falar, essa é a primeira coisa de que vocês têm que duvidar de que aquilo é uma empresa séria. Porque não tem como você dar uma assistência de enfermagem sem você saber falar com o teu paciente, com o teu colega e com o teu empregador. Exatamente. E aproveitando essa questão, a Maria da Glória, ela fez uma pergunta parecida. Boa noite, eu gostaria de saber se quem já fala italiano e tem a validação do diploma sofre muito na hora de começar a trabalhar. Agora, vamos lá. Eu estava falando até com uma pessoa hoje. Você faz curso de inglês, entendeu? Você se formou por um curso de inglês no Brasil. Você chega nos Estados Unidos, as pessoas falam rápido, as pessoas usam gírias, as pessoas usam sotaques, dialetos. As pessoas... Quando você chega na Itália, eu fiz, né, antes de vir para cá, eu fiz curso de italiano com professor particular. Assim, sabia, tinha um nível básico. Cheguei aqui, eu não consegui entender nada. Por quê? Tem a criança que fala. E do mesmo jeito que a criança no Brasil não pronuncia S, não pronuncia R, a criança na Itália tem o mesmo problema. O senhorzinho velho, o idoso, ele de repente está sem a dentadura, então ele não consegue articular todas as palavras. Além disso, ele fala em dialeto. Além disso, ele não abre a boca para falar. Então, assim, você vai fazer um curso porque você tem que saber se fazer entender e entender. É você conseguir feminino, masculino, plural, singular, presente, Básico, né? futuro, que é o básico. Mas aprender um idioma, você só vai aprender quando você ligar a televisão e escutar somente italiano. Quando você for na loja e você tiver que conversar e pedir as coisas em italiano, quando você chegar no trabalho e você bater a cabeça, porque você sabe aquilo que você tem que fazer, você sabe explicar, mas você não sabe falar no italiano. E é só assim que você vai aprender. E eu, quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu conheci foi uma brasileira, também enfermeira, que trabalhava até no hospital onde a gente trabalha, que ela, inclusive, é a madrinha do meu filho. E a primeira coisa que ela disse para mim foi: não faça amizade com brasileiro. Aí eu olhei para a cara dela e falei: por quê? Ela falou: você quer aprender a falar o idioma? Faça amizade com pessoas que falem o idioma. Porque se você vai conversar comigo, se você não souber, você vai falar em português. E eu vou te responder. E eu te entendi. Tanto que a minha grande amiga é eslovaca. Aqui. Porque se ela resolver falar no idioma dela, eu não entendo nada. Se eu resolver falar no meu, ela não entende nada. E ela me corrigia, e ela me ensinava. E foi assim que eu aprendi. É o dia a dia. Você no curso, você vai aprender o básico. Mas é na vivência que você vai aprender realmente a falar. Então, assim, quando as pessoas chegam e digam: ah, mas eu não consigo. É normal. Não adianta ficar desesperado. É normal. Devagar, devagarzinho você vai aprender. Mas não pode chegar aqui pensando que vai dar o jeitinho brasileiro, que vai fazer, né, a língua dos sinais. Mímica, né? Não vai. Entendeu? Não existe o jeitinho brasileiro na Itália. Eles vão te pedir o idioma. Você precisa fazer uma entrevista. E não é porque eles estão precisando de enfermeiros que eles vão aceitar o enfermeiro falando português. Porque a criança não fala português, o idoso não fala português, e o jovem italiano, se ele não for brasileiro,
português, filho de brasileiro, filho de português, ele não vai saber falar o português. E tem uma outra questão também, Fabi, que é a questão de falar rápido, né? Porque a gente tem o domínio da língua, a gente fala rápido, e o italiano é a mesma coisa. Então é totalmente diferente. Por exemplo, eu fiz o curso de italiano básico, né? Só que é totalmente diferente na hora, na vivência, e vai aprendendo assim, na prática. E tem outras, porque assim, tem muitas pessoas que eu vejo que falam, italiano é fácil, é parecido com português, assim como espanhol. Mas tem muitas palavras que é totalmente diferente, que você olha assim, meu Deus, o que é isso? Né? Então, igual com significado oposto. Só para poder frisar bem isso, que eu falei uma coisa, a Fabiana ressaltou ela, mas ficou algo mal entendido. É verdade, você aprende a língua aqui, mas vocês precisam de estudar aí, porque esse básico vai permitir vocês conseguir entrar na língua. Vai permitir vocês fazerem a entrevista, vai permitir vocês, porque eu vou contar para vocês hoje uma vivência minha de hoje. Eu tenho 23 anos de Itália, eu tenho o nível máximo do italiano e hoje eu falei com uma paciente que eu não entendi nada. Pelo mesmo motivo que a Fabiana falou. Ela tem 105 anos e ela não fala italiano, ela fala dialeto. E isso, aqui na Itália, é um dos países onde existe mais dialeto, onde cada cidade é uma língua diferente uma da outra. Mas... É que nem no Brasil, né? Que o Nordeste tem um dialeto, São Paulo é diferente ainda. Não, é outra língua, é escrita. Porque a Itália, nós brasileiros não sabemos isso da história que nós estudamos. A Itália são vários países reunidos e reunificados há 160 anos. Então é muito recente. Então tem muito lugar que tem a língua dele. O sardo, onde a Priscila tá, é outra língua. A gente não consegue entender nada. No Brasil muda a cadência, mas o contexto da frase a gente consegue entender. Aqui não muda a palavra. No norte da Itália, a língua parece alemão. No sul da Itália, a língua parece albanês, parece árabe. Então, é completamente diferente. Hoje, eu falei com uma paciente que eu não entendi ela. Porque ela, com 105 anos de idade, a cabeça dela voltou para a língua original dela. Ela esqueceu o italiano que ela estudou na escola. Então, isso que é as dificuldades aqui da Itália. Então, você estudar aí não vai significar que você vai chegar aqui e conseguir já falar a língua. Toda língua a gente estuda ela, mas depois na prática é outra. Mas vai permitir aquela comunicação formal, vai permitir você fazer uma entrevista de trabalho, vai permitir você tirar todas as dúvidas, você chegar aqui e não ficar preso a uma pessoa, porque você vai sempre achar alguém que você falando, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com frases curtas, você vai conseguir se fazer entender. Não sei se eu passei a mensagem, que a mensagem que eu quero passar é que é importante para vocês, como primeira coisa, estudar a língua aí. Mas você estudando a língua aí, não significa que chegando aqui você já vai estar falando fluentemente. Significa que você vai ter um mecanismo de defesa, porque para mim eu chamo como um mecanismo de defesa, você vai conseguir responder. E tem um outro problema essencial, que depois é também a língua do trabalho, do dia a dia do trabalho. Então, o meu conselho é de estudar a língua. Não sei se passou a mensagem. Mas aqui eu queria falar um pouquinho com vocês três, com nós quatro, né? Eu acho que nós estamos saindo do contexto da nossa live. Nós já estamos respondendo perguntas. A ideia não seria cada uma de nós três contar a nossa experiência, porque nós temos experiências diferentes, e depois responder as perguntas? Tá bom? Então, vou começar eu depois. Começar eu nada. Começar a Priscila, porque eu e a Fabiana falou e a Priscila não falou nada. Vai, Priscila. Uma pergunta ali
que envolve mais ou menos do que eu vou falar. Aí eu aproveito e já respondo. Então, eu vim para cá em 2018, né? Final de 2018, com toda a documentação, né? E a documentação que estava faltando para validação, meu pai providenciou, teve que fazer uma procuração. Eu aconselho muito as pessoas que vêm para cá de fazer uma procuração, porque fica sempre faltando alguma documentação e aí a pessoa não tem como voltar para o Brasil para resolver. Então, o que é que acontece? Eu cheguei aqui em 2018, quando foi no início de 2019, que eu já tinha toda a documentação completa, fui dar entrada no Ministério da Saúde, e aí eu estava tranquila até então, porque eu disse, eu fiz 5 anos de universidade no Brasil, e aqui na Itália a formação é de 3 anos. Aí eu disse, não, tá tranquilo, enquanto é isso, tenho horas a mais, né? Dei entrada no processo, quando foi, acho que uns 6 meses, se eu não me engano, recebi a resposta negativa. E aí eu fiquei sem entender. Eu disse, eu fiz 5 anos no Brasil e como é que aqui na Itália são 3 anos e negaram o meu pedido. Eles alegaram na carta que faltava 300 horas, certo? Porque o Ministério, desde 2007, ele exige um mínimo de 4.600 horas para poder validar a graduação, para poder reconhecer a graduação de enfermeiro brasileiro. E aí, o que é que acontece? Fiquei desesperada, né? Porque já perdi meses esperando uma resposta que eles, lá no site, têm dizendo que leva 4 meses e não é. Leva, no mínimo, 4 meses. E aí, quando eu recebi essa resposta, fiquei desesperada, não sabia o que fazer. E aí, uma amiga de família, que é advogada, ela foi retirar toda a documentação. Quando ela foi retirar a documentação, ela falou com o responsável por validação. E aí, ele explicou que pena, a Priscila tem um currículo bom, tem especialização em oncologia, vi que ela já trabalhou como enfermeira, eu trabalhei 3 anos como enfermeira no Brasil, e nada disso foi levado em consideração. Ele fez, falta poucas horas para ela. Enfim, eu achava que eles iam fazer eu completar essas 300 horas, até porque bastava fazer um estágio de 300 horas, e não é bem assim. Uma vez que vem negado a validação pelo Ministério, a pessoa vai procurar uma universidade italiana, foi essas orientações que ele deu, e vai se formar praticamente de novo. Não é que você vai fazer os 3 anos. Você vai na secretaria da universidade, você vai depositar toda a documentação, que foi aquela que você retirou do Ministério, certo? E aí você vai acrescentar de documentação, a documentação da escola, porque quando você vai fazer a inscrição na universidade, você tem que levar o diploma do 2º grau completo, mais o histórico do ensino médio e fundamental. E ainda mais a ementa, que eu não sei se chama assim no Brasil. É ementa, né? Isso, é isso mesmo. A ementa que é toda detalhada, mas o pessoal fica assim, mas são mais de 100 páginas que eu tenho que traduzir e apostilar. Infelizmente, tem que traduzir e apostilar. E aí, quando eu fiquei procurando universidades que eu podia fazer a equivalência, né, do diploma italiano com brasileiro, e não estava conseguindo encontrar, até porque naquele tempo eu estava na Puglia, né, e a Universidade da Puglia é muito concorrida. Então, assim, quanto mais concorrida a universidade, eles pedem para você fazer tipo vestibular para poder entrar. Uma vez que você faz o vestibular, eles vão comparar os seus estudos com o da Itália e vai dizer o que você precisa complementar. Só que eu não consegui passar no vestibular, porque é muito concorrido, é praticamente como medicina, pelo menos falando da Puglia, né? Não sei no norte com as meninas. E aí, o que acontece? Meu esposo terminou achando um trabalho aqui na ilha, na Sardenha, e aí foi quando eu vim parar aqui na ilha, e eu disse, eu vou lá na universidade saber como é que faz para fazer equivalência. Fui na universidade,
E lá eles aceitaram minha documentação sem precisar de... Então, assim, cada universidade ela é autônoma. Ela faz do jeito que quer. Algumas faz vestibular para entrar, outras recebe o seu documento e faz a equivalência, né? E aí, o que é que acontece? Depositei no meio do ano a documentação. Quando foi no final do ano, a comissão de professores da universidade se reuniu e avaliou a minha graduação. E aí, eles pediram para fazer 14 provas, né? Porque eram provas que não eram feitas no Brasil, tipo legislação daqui, que a gente tem que fazer porque é diferente, inglês, informática, algumas matérias específicas que a gente não faz no Brasil, que é mais na área de medicina, tipo otorrino, a gente não faz assim específico, né? Quem faz mais é os médicos. E aí eu fiz até agora já passei em 13 provas, tá faltando só inglês, que eu não sei porque eles não me pediram italiano, mas me pediram inglês. E aí eu tô tendo que batalhar porque eu não sou muito boa no inglês para passar nessa prova. Me pediram também 600 horas de estágio no hospital. Eu tô tipo HU, Hospital Universitário. Tô tendo que estagiar em clínica médica. E no final eu vou fazer o TCC, vou apresentar o TCC e vou fazer também o exame de estado, que seria a prova do Conselho de Enfermagem, porque aqui, para você ser enfermeiro, quando você termina a universidade, você tem que passar, tipo na OAB, os advogados para exercer a profissão têm que passar na OAB. Pronto, aqui a gente tem que passar também no Conselho de Enfermagem para poder exercer a profissão. E é só isso, eu tô na batalha aí, estou estudando e espero de terminar em novembro, né? Porque existem 2 sessões que você pode se formar durante o ano, ou em novembro, ou então em abril do ano sucessivo. E pronto, é só isso. A minha trajetória está sendo através da universidade só porque o Ministério me negou por conta das horas. Essa sua trajetória, Priscila, vem bem de encontro com a pergunta que o enfermeiro Dan fez, né? Porque você optou a não trabalhar pelo decreto e esperar a equivalência. Que, inclusive, esse enfermeiro, ele está atuando na Itália também. Então, ele é um enfermeiro brasileiro que está na Itália. Ele foi recentemente para lá. Então, porque a pessoa também pode optar por trabalhar no decreto e também tentar validar. Não é que você tem que esperar o decreto acabar para poder validar a graduação. Você pode, ao mesmo tempo, ir já dando entrada, agilizando, porque leva tempo, entendeu? Praticamente eu estou fazendo o 3º ano todo aqui. É um caminho bem difícil, né? Um caminho que demora bastante, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho, Priscila, sobre a equipolenza, que hoje mesmo no grupo de enfermeiros na Itália surgiu essa dúvida, né? Se enfermeiros com menos de 4.600 horas podem atuar, como é que funciona esse processo de equipolenza, que eu acho que você, como está passando por tudo isso, consegue explicar com bastante propriedade. Isso. Então, a equipolência nada mais é do que comparar o que você fez de disciplina na universidade no Brasil com a universidade da Itália. E as disciplinas que estiverem faltando, ou até mesmo as horas de estágio que estiver faltando, eles pedem para você complementar. É só isso. E o ministério com a universidade é que no ministério você vai reconhecer o seu diploma brasileiro, né? Então, você vai atuar como enfermeira brasileira, porque o seu diploma brasileiro foi reconhecido. Já a universidade, você vai ter o diploma italiano, da graduação italiana, entendeu? Essa é a diferença também. Tá ótimo. Muito obrigada, Priscila, pelo esclarecimento. Vai ajudar bastante quem está nessa dúvida também. E boa sorte para você nessa sua trajetória, que a gente sabe que não é fácil, né? Não. E parabéns pela sua dedicação, né, pelo seu esforço, por essa batalha.
E um desafio, né? O inglês, por exemplo, que também é um idioma que muitas pessoas têm dificuldade, eu também tenho bastante dificuldade, e é algo que a gente não imagina, né? Porque, por exemplo, você vai para a Itália, você acha que só vai ter italiano, nunca você imagina que vai se deparar com um outro idioma que você tem que dominar também, aprender também, né? Justamente. Então, eu vou explicar a minha trajetória. Eu fiz a faculdade aqui, eu fiz todo o percurso de enfermagem aqui, eu não fiz a faculdade no Brasil. Então, a faculdade de enfermagem, vou tentar explicar como é. Primeiramente, a enfermagem italiana entrou na universidade muito recentemente, foi no final da década de 90, foi em 1999. Então, é muito recente a enfermagem como curso universitário. Antes era um curso técnico. Isso significa que ainda é uma profissão em construção, completamente em construção. A enfermagem de nível universitário aqui é completamente assistencial. Então, você faz faculdade para poder fazer assistência, porque a ideia era de ter um profissional de enfermagem de alto nível. E como é essa faculdade? Teoricamente, a faculdade são 5 anos, só que ela é dividida em 2 percursos. No final do terceiro ano, você é um enfermeiro assistencial. No final dessas 4.600 horas. Daí você decide em parar a tua faculdade e começar a trabalhar ou continuar o teu percurso. Aí você acrescenta mais 2 anos, que aí vai se chamar magistrale, porque a faculdade, quando você se forma, você é laureado, se chama laurea. Então, os 3 primeiros anos é a laurea breve e te permite ser um enfermeiro assistencial. E a enfermagem aqui também é dividida. São 3 cursos diferentes que aí, como no Brasil, que aí no Brasil é tudo englobado, aqui é separado. O enfermeiro geral, de clínica geral, o enfermeiro pediatra e o obstetra. São 3 faculdades diferentes que você escolhe quando você vai fazer o vestibular. Você escolhe de ser o enfermeiro generalista, ou o pediatra, ou a obstetrícia. Então, são 3 cursos completamente diferentes, que depois se encontram na magistral. A magistral, que é dos 2 anos seguintes, que permite depois você ser um acadêmico, um professor universitário, ou permite você ir para administração de enfermagem ou de obstetrícia nos níveis altos do hospital, ser da parte de administração do pessoal, de recursos humanos. É para isso que serve os 2 anos seguintes. Eu parei nos 3 anos e agora já é o 2º ano que eu vou tentar, porque tem que fazer outro vestibular para poder continuar o 2º ano. Esse ano eu vou tentar de novo, é muito concorrido para entrar na magistral e concluir os outros 2 anos. Eu fiz a minha faculdade aqui na Universidade de Pavia, fiz o vestibular em 2009, é muito concorrido, como a Priscila falou, aqui também, tive que suar muito para conseguir a minha vaga. Depois você faz a matrícula e entra. Quanto custa tudo isso? Aqui na Itália é tudo de graça e tudo pago. Então, é assim, é tudo em base a quanto você ganha, ao teu comprovante de renda. Se você tem um comprovante de renda até certo valor, você paga uma taxa. Até outro valor, você paga outra taxa. Que isso, dentro dos sites da universidade, tem. Se eu não me engano, até uma declaração de renda, até 15 mil euros, você não paga a faculdade. Superou esse valor, aí vai entrando as parcelas para um valor máximo de 3 mil euros por ano. Isso dividido em 2 prestações. Esse é o valor da faculdade. Aqui na Itália, repito, porque para as pessoas entenderem, tudo é calculado em base à tua declaração de renda anual. Tudo você paga ou não paga. Depende do quanto você ganha, do quanto a tua família ganha, da tua declaração de renda.
Então, na minha época, eu paguei 400 euros por ano, no ano todo, a minha faculdade. Aqui, o curso começa no mês de outubro, porque nós estamos do outro lado, né, acima da linha do Equador. Então, quando termina o verão, começa o ano escolástico, seja das crianças, seja das faculdades, que começa entre setembro e outubro e termina no mês de junho. E nós começamos e já começamos a fazer estágio 4 meses depois. No mês de janeiro, que está começando o segundo semestre, já começa o estágio. O curso é integral, horário integral, por isso que tem as 4.600 horas, porque se estuda 8 horas por dia, todos os dias, e você começa fazendo estágio, fazendo plantão, junto com o teu preceptor. Cada um tem o preceptor dentro do hospital ou dentro das clínicas aonde disponibiliza a faculdade para poder fazer o estágio, e você segue os horários do seu preceptor, ou seja, sábado, domingo, feriado, você segue os plantões dele. Essa é uma. O estágio não é remunerado, você não é pago para poder fazer esse estágio. Porém, a faculdade dá bolsas de estudo, que essa bolsa de estudo é em base ao imposto de renda, sempre a renda familiar, e as suas notas. É calculado as notas. Você tem que estar em dia com as provas e tem que ter um certo nível de nota. Então, se você entra dentro daquela classe que cada ano muda os requisitos, é mudado todo ano em base a quanto as faculdades têm disponível para dar de bolsa de estudo. Mas, na minha época, era máximo de 4.000 euros por ano de bolsa de estudo. Só que para isso você tem que suar, você tem que provar que você é pobre e tem que passar em todas as provas como eles indicam desculpa porque me falta muita palavra em português, na graduatória anual, nos requisitos anual para poder fazer essas provas. Aqui as provas, outra coisa importante para quem quer vir estudar aí, que é diferente do Brasil. Aqui todas as provas são oral e escrita. Então, tudo você faz ela primeiro escrita e depois oral. Que para mim foi a minha tortura, porque nós não somos acostumados a fazer essas provas orais. Você faz uma prova de matemática escrita. Depois você senta na frente do professor e o professor vai debater com você aquilo que ele te perguntar. Não significa nem que foi a mesma coisa da prova escrita. Pode ser outro assunto. São duas provas diferentes, a oral e a escrita. E depois ele faz a média e te dá a nota daquela prova. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Mas se supera. Tudo na vida se supera. Aqui as crianças são acostumadas assim, desde a primeira série eles já fazem prova oral e escrita. Então eles chegam na faculdade, eles não têm dificuldade, porque para eles é normal. Então para nós que não fazemos assim no Brasil, é como se eles tivessem uma confirmação. Essa prova oral significa para confirmar que você sabe do assunto. E uma nota complementa a outra. Você pode sair mal na prova escrita, mas sair bem na prova oral, e ele faz uma média e vê que você sabe do assunto e te faz passar naquela prova. E vice-versa também. Então, para mim era uma tortura. Dia de prova que tinha as provas oral, eu tive que fazer uma prova oral de física. Isso foi para mim um absurdo. Não sei até hoje como que eu consegui passar. Acho que o professor não ouviu as barbaridades que eu falei para ele. Só pode. Outra coisa, vou explicar melhor o exame de estado. O exame de estado, que é, para vocês entenderem como se fosse o exame do conselho, não é bem do conselho, é do ministério. Vêm os funcionários do Ministério de Saúde e ele é feito no dia da discussão do teu TCC. Porque
a formatura aqui é diferente do Brasil. Não tem toda aquela cerimônia como no Brasil. Aqui é um dia como o outro. Geralmente é dia de semana o dia da formatura. É pública e numa sala teatral das faculdades. E na parte da manhã é essa prova do conselho, que é oral, aonde você vai discutir um caso clínico sorteado na hora, na frente dessa banca examinadora, que são do Ministério da Saúde. Você tira o teu caso clínico e ali você tem que desenvolver todo o processo de enfermagem para esses enfermeiros e médicos e funcionários vários e também dos seus professores da faculdade no dia da tua prova. Você só discute a tua tese depois de ter passado nesse exame de estado. Se você não passa no exame de estado, você não discute a tese, o TCC. Não sei se eu estou me fazendo entender. Geralmente um é de manhã e o outro é à tarde. E isso vai valer para a Priscila, que está fazendo a equipolência do título. Vai ser a mesma coisa. Porque a Priscila vai ter dois diplomas. Ela vai ter o diploma brasileiro e o diploma italiano. No meu caso, que eu tive o diploma italiano. E agora, para consolar vocês, como eu me formei em 2012, na época, a minha família queria voltar para o Brasil. Então, eu fiz o caminho contrário. Eu fiz a validação do meu título italiano aí no Brasil. E posso falar para vocês que é difícil, ou até mais difícil, do que aqui da Itália. Para mim, no caso, só não foi mais difícil porque eu sou madrelíngua portuguesa, então não tive que aprender a língua. Mas o que a Universidade Federal pediu para mim e que me fez passar é mais ou menos quase as mesmas coisas que a Priscila está passando. A única diferença é que eu tive as horas que foi equiparada, mas as provas não foram equiparadas, porque eu tive que fazer um ano de preparação sozinha. Eu não tive as aulas na faculdade, eu estudei aqui, eles me deram o conteúdo, eu tive que estudar toda a regulamentação do SUS, tive que também estudar toda a parte de pediatria e ginecologia, que aqui nós fazemos muito superficialmente. E aí faz muito detalhadamente, visto que é tudo uma faculdade só. Como aqui é separado, a gente estuda muito menos que vocês pediatria e ginecologia. Então, eu tive que aprofundar, fiz uma prova escrita, fiz Priscila, como que chama? Fiz um PAI, português chama PAI também, né? Eu esqueci agora, vocês me desculpam, que foi em 2015, que é o plano assistencial não é PAI, desculpa, eu tive que desenvolver o plano e tive que fazer uma prova prática com os professores da Universidade Federal dentro do hospital da faculdade. Então, eu posso garantir para vocês que o caminho contrário também é muito suador. Foi um ano de estudo que eu tive, consegui passar com a nota mínima, com 6. Não tive que fazer a tese, eles reconheceram a minha tese, mas eu tive que traduzir tudo. Não traduzi só o meu TCC, mas o resto eu tive que traduzir tudo. E hoje eu tenho o meu diploma reconhecido também pela Universidade Federal de Goiás. E a diferença do Brasil e da Itália é que o Brasil não exige que eu me inscreva no Corém no exato momento, coisa que a Itália exige. Se você faz o reconhecimento, você tem que se inscrever no órgão daqui, que se chama OPI. Se você não inscrever entre 2 anos, você perde o teu reconhecimento pelo Ministério. E já no Brasil, eu não perco. Eu não sou inscrita no Corém. Eu só tenho o reconhecimento da Universidade Federal de Goiás. Quanto ao inglês e o italiano, a Itália, em todos os cursos universitários, excluído os cursos de línguas, né, no caso de letras
e de direito, não se estuda a língua italiana. A língua italiana é estudada até o segundo grau. Então, eles entendem que quando se entra na faculdade, o teu italiano já está ok. Aí entra o inglês, porque estando na comunidade europeia, o nível do inglês é pedido alto e ainda o nível de uma outra língua inglesa, de outra língua da comunidade, que se subentende que foi feito no segundo grau, né? Então, assim, no nosso caso, nós temos o português, que é uma língua da comunidade europeia. Então, já ajuda. Mas o nível do inglês, agora, hoje, muda de uma faculdade para outra, é entre o B1 e o B2, que é um intermédio, considerado como um intermédio do Brasil. Então, é um nível alto. Então, se você vai fazer equivalência aqui na Itália, você precisa de ter um bom nível de inglês, além do italiano, para poder entender o que você está estudando. A coisa boa é porque hoje eles reconhecem os títulos dos cursos, das provas, como de Cambridge, como o IELTS, como o IOET. Se você tem esse certificado com o nível que eles pedem, aí você não precisa de fazer essa prova na faculdade. Mas se você não tiver, você precisa de fazer a prova na faculdade. É um máximo de atualidade. Tipo, se você fizer o curso de inglês, né, nessas que você falou, e tem mais de 5 anos, ele não vem aceito. Tem que ser menos de 5 anos. Tem que ser atual. E muda de faculdade para faculdade. Tem faculdade que exige 3. É de 3 a 5 anos. Tem que ser um curso recente. Então, isso tudo para... No nosso Instagram, nós incentivamos as pessoas a virem quando elas têm as 4.600 horas. Porque aí elas não precisam de passar pela faculdade. Ela faz tudo pelo Ministério, que é o caso da nossa querida Fabiana, que agora ela vai elencar para vocês o que é que precisa. Porque passar pela faculdade não é impossível, não é desanimando ninguém. Porque se eu conseguir, se a Priscila está conseguindo, nós somos exemplo que pode acontecer. Mas é lutador. E é coisa que não pense que se vai dar um jeitinho a hora que chegar aqui, porque não vai, entendeu? E outra coisa importante que eu esqueci de falar é que não junta pós-graduação, especialização naquelas 4.600 horas. As 4.600 horas é só da graduação. Isso é importante frisar, Priscila, porque muitas pessoas acham, né, que estágio, que voluntário, pós-graduação, mestrado, doutorado conta. Infelizmente não conta, né? E é muito legal cada uma de vocês falarem a experiência de vocês, porque cada uma teve uma experiência diferente. E possa ser que alguém que possa estar assistindo tenha uma experiência de cada uma. Só frisando aqui, para quem está entrando agora, a Priscila, a Cláudia e a Fabiana, elas estão contando primeiro como foi o processo delas de cada uma, porque foi processos diferentes, e depois eu vou abrir para perguntas, que eu estou vendo que tem bastante perguntas. Vocês fiquem tranquilos que nós vamos estar respondendo depois que cada uma contar a sua vivência. E quem entrou agora e quer assistir, não conseguiu assistir desde o começo, a live ela fica salva. Então depois vocês conseguem assistir. Geralmente a live ela dura 1 hora, se por acaso o Instagram derrubar, nós entramos novamente e damos sequência de onde paramos, tá bom? Só para todo mundo saber aqui que as perguntas de vocês vão ser respondidas, tá bom? Agora a Fabiana vai falar. Então, o meu processo ainda foi diferente. Eu fiz o meu reconhecimento do diploma diretamente pelo Ministério da Saúde. Eu fiz isso em 2006, então me formei no primeiro semestre de 2006 e comecei no início a ir para Portugal, tendo família, tendo tudo lá. Eu estava me movendo para isso, né, para ir para Portugal. E aí a coisa mais engraçada é que você liga eu liguei para os meus parentes em Portugal e falei, como é que eu faço para validar o meu diploma de enfermagem em Portugal? Precisa de enfermeira em Portugal, já precisava na época. A resposta, né, como de um bom europeu, não sei. Ele não sabe, porque realmente as pessoas não sabem. Aí eu fui no consulado português, o consulado ele não sabe te dizer, porque ele não faz esse tipo de coisa.
consulado ele não valida diploma. Aí eu entro em contato com um, entro em contato com outro, com a Ordem dos Enfermeiros, moral da história. Precisei recuperar algumas emendas das disciplinas para Portugal. Quando eu fui na universidade para pedir esses documentos, eu achei um panfleto dessa empresa que recrutava enfermeiros para a Itália. Falei, bem, se não der certo em Portugal, eu vou para a Itália. E começou com uma brincadeira. Só que, assim, quando eu cheguei em casa, né, você vai mostrando para as pessoas, achei, vou para a Itália, a primeira coisa é tráfico sexual, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, e aí você começa a... Não, mas é verdade, gente. Meu avô, quando eu disse na época que eu tô indo para a Itália, ele falou, vão te raptar, você vai virar prostituta na Europa, e aí você começa a procurar informação. Isso que eu falei, naquela época a internet era discada, você não tinha internet no celular. Então a pesquisa foi Google, escrevi o nome da empresa, aí achava alguma coisa, tentei bater na porta do consulado italiano para saber se essa empresa existia, eles me diziam que esse tipo de serviço eles não ofereciam. E até que eu tomei coragem e marquei o primeiro encontro na empresa. Assim, não lembro exatamente quantas pessoas éramos, mas não, assim, mais de 10, menos de 20, vamos botar, né? Aí eles explicaram. A empresa, ela é o quê? A empresa, ela é o quê? Ela quer vender. Ela quer vender o produto delas. Qual é o produto delas? É que você queira ir para a Itália. Então, assim, falou maravilhas, porque você vai ganhar 1.500 euros, aí você converte, né? Na época não estava tão desvalorizado como está hoje, estava praticamente 2 euros para 2 reais para 1 euro, 2 euros e meio. Aí você, nossa, eu vou ganhar pra caramba. Eles só não te dizem que você ganha em euro, mas você também paga a conta em euro. Né? Isso ninguém diz pra você. Eles só dizem quanto você vai ganhar em euro. Senão já acha que vai ficar rico, né, Fabi? Não, achando que depois de um mês eu tô comprando a minha Ferrari, entendeu? Você imagina isso. Aí eles falam todas as maravilhas da Itália, do salário, tudo aquilo que eles oferecem para fazer com que você queira ir. E a função deles é exatamente essa. Eles têm que te envolver naquele sonho. E aí, tá bom. Eles explicaram tudo, como é que ia funcionar. Quem se interessasse, entrasse novamente em contato com eles. Aí voltei para casa, fiz as minhas pesquisas, bati na porta, né? Até que eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que eles oferecem. Aí vai um segundo encontro, né? Se antes a gente tinha 20 pessoas, passou para 10. Nesse encontro, ele começa a explicar como é que é o contrato. Na época, era um contrato de 6 meses que se renovava para outros 6 meses, porque em 2006, 2007 não tinha o decreto emergencial. Você só vinha para a Itália quando você tivesse o seu reconhecimento do seu diploma. Então, todo o processo de reconhecimento do diploma eu fiz estando no Brasil. Eu não vim para a Itália e fiquei aqui esperando. Eu fiz do Brasil. No Brasil eu já estava trabalhando, eu me formei em julho, final de agosto eu já estava trabalhando. Então, eu fiquei esperando o processo em casa. Aí eles falaram que era contrato de 6 meses mais 6 meses, renovável, que eles davam um apartamento, não é alojamento, era apartamento. Então, se o apartamento tivesse 2 quartos, éramos 2 enfermeiras morando ali. Se o apartamento tivesse 3 quartos, éramos 3. Não é que eles alugavam um apartamento para mim. O valor, dependendo da cidade onde a gente fosse, do local do apartamento, podia variar entre 250 euros na época e 350 euros por pessoa. E ali estava incluído o aluguel, gás e luz. A água normalmente está incluído já no preço dos aluguéis. Então, eu só pagaria supermercado, aquilo que eu comprasse, e a internet. Você não podia sair do Brasil sem o reconhecimento e sem, para quem precisasse, o nula osta, que é como se fosse o nada consta, né? Um visto de trabalho que faz com que você entrasse. Então, assim, eles só tiravam você do Brasil quando você estivesse com todas essas condições. E eles não se responsabilizavam por nenhum documento. Eles me entregaram a lista em mão dos documentos que eu precisava traduzir. Se eu entregasse documento faltando, a culpa não era deles. Por quê? O grande ponto da situação é que o recrutador, ele não é enfermeiro. O recrutador, ele não passou pelo processo. Então, se você perguntar para ele, mas como é que funciona isso? Ele não vai saber, porque ele nunca passou por esse processo, ele não é enfermeiro. Então, o que ele faz? Ele te dá
a lista de documentos e você tem que providenciar o documento. Ah, ficou faltando o documento. A responsabilidade é tua. Eu te dei uma lista de tudo aquilo que você precisava fazer. E nesse ponto eles foram muito honestos. Na época, ninguém sabe dizer ao certo, porque assim, o Ministério da Saúde ele mudou para esse pré-requisito das 4.600 horas no ano de 2007. Então, na época que eu comecei o processo, que foi final de 2006, ninguém sabia desse pré-requisito, ninguém falava nisso. Então ele dizia, tem chance de você ser aceito e tem chance de ser recusado. Mas você tinha que gastar do mesmo jeito. Então eu comecei a correr atrás da documentação, eu fiz a tradução, eles entregaram uma lista de tradutores juramentados, se eu não conhecesse nenhum, eu acabei fazendo por outro, por conta própria. E fui um terceiro encontro, entregar para eles toda essa documentação. E aí, entrego tudo e foi tudo mandado para Roma pelos Correios. Então, eu saí de lá com a guia dos Correios, com o valor, porque todo, como é que se chama? Documento assegurado, né? Eu paguei mais caro para ter um seguro, para eu ter certeza que o documento ia chegar em Roma, porque o correio italiano é uma porcaria. Além de demorar horas, eles ainda perdem os documentos. E em 2006 perdiam com certeza. Então, assim, eu saí de lá com essa guia dos Correios dizendo que eu tinha entregue. Pelos meus cálculos, que eu não me lembro exatamente muito bem, mas olhando nos meus documentos, o último reconhecimento, a autenticação de diploma, eu fiz em setembro, dia 26 de setembro de 2006. Então, eu acredito que em outubro eu tenha entregue. Dia 7 de maio, 2007, eu recebi uma ligação da empresa dizendo que o meu diploma tinha sido reconhecido. Dessa turma que nós fomos, na época que eu falei no início, que era entre 10 e 20 pessoas, somente eu e uma outra que conseguimos ter o diploma reconhecido. Mas ninguém sabia te dizer o porquê. Eles diziam, não, foi negado, você não pode ir para a Itália. Eu com a cidadania portuguesa e essa outra menina, filha de italianos, pai e mãe italiano. E o diploma dela foi reconhecido. Aí pede demissão, faz toda aquela parte, né, organizacional para a gente vir para a Itália. Chegamos na Itália, tinha uma pessoa no aeroporto com a plaquinha com o nosso nome esperando a gente. Nos levaram para a sede dessa empresa, que é um daqueles prédios antigos, sabe, no meio com assim, vários apartamentos. Tinha a empresa, o escritório, mas tinham apartamentos para as pessoas morarem. E foi ali que colocaram a gente. Era um apartamento de 2 quartos, era eu e essa menina. Na primeira semana, a gente ficou envolvida na questão de fazer a documentação, né? Porque mesmo que você tenha a cidadania italiana ou a cidadania europeia, não é simplesmente cheguei e estou ficando. Você tem um passo legal de imigração, porque as pessoas acham isso, né? Não, porque eu tenho cidadania europeia, então eu tenho direito de estar aqui. Você até tem direito, mas para você ter os teus direitos, você tem que ter os deveres. E o dever é você comunicar ao Estado italiano que você está vindo morar aqui. É você fazer o código fiscal, é você fazer toda a parte burocrática da imigração. Uma semana a gente ficou nisso, na semana seguinte, nas duas outras semanas consecutivas, a empresa ofereceu gratuitamente um curso de italiano voltado para a área da saúde. Porque o Ministério da Saúde ele reconhece o seu título de enfermeiro. Mas, quando você chegar na Itália, em 2 anos, foi o que a Cláudia falou, no momento em que você tem o reconhecimento, você tem 2 anos para fazer a sua inscrição no Conselho de Enfermagem. Na época se chamava IPASV, agora é OP. Então, e para você fazer a inscrição, você tem que fazer a prova de proficiência da língua. Então, essa empresa ofereceu de segunda a sexta, de 8h30 às 4h30 da tarde, por 2 semanas, curso de italiano voltado para a área de enfermagem. Era uma preparação para a prova de inscrição no OP. Terminou o curso numa sexta-feira, não é que na segunda-feira tinha prova, não, a gente teve que ir no OP, da onde a gente tinha residência, para perguntar quando vai ser feita a prova
de proficiência da língua para enfermeiros estrangeiros. Foi só no mês seguinte, porque a gente chegou, as datas eu não lembro exatamente, mas é como se a gente tivesse chegado na Itália dia 10, a prova do OP foi dia 9. Aí a gente teve que esperar até o dia 10 do outro mês. Aí a empresa, a gente não pagava. Enquanto a gente não estivesse trabalhando, a gente não pagava o aluguel. Mas eu não faço fotossíntese. Então, assim, eu comia, eu bebia, eu tinha que ligar para o Brasil, porque estava todo mundo desesperado, achando que, né, que eu tinha ficado prostituta, que tinha vendido meu rim. Isso tudo é gasto. Então, assim, a pessoa tem que se programar para ficar pelo menos 2 meses, 1 mês sem trabalhar. Aí eu tive que esperar a prova do OP. E também não é assim, os caras marcam, você faz e te dão a resposta. Pelo menos na minha época não foi. Não, você vai lá um dia e você faz a prova escrita. Aí de noite, de tarde, eles te dão a resposta. Ah, você passou. Aí no dia seguinte você volta para fazer a prova oral. Aí na noite, na tarde, eles te dizem, ah, você passou. Agora você vem no dia tal para fazer a inscrição no OP. Aí passa mais um tempo. Eu sei que moral da história, eu só comecei a trabalhar efetivamente em outubro. Eu cheguei na Itália em junho. E aí também tinha férias, aí as coisas não funcionam, porque vai todo mundo de férias. Há 15 anos atrás, então, nem supermercado estava aberto dia de domingo. E eu não estou falando do supermercado, né? A mercearia da esquina, eu estou falando do Carrefour, era fechado domingo, há 15 anos atrás. Então, eu comecei a trabalhar em outubro. Fiz, na época, 3 entrevistas. Um para o hospital no centro de Milão, cardiológico, para onde eu queria, que é o Policlínico San Donato, na periferia de Milão, para centro cirúrgico, que era a área que eu queria. E fiz um outro para um hospital em Cremona. O primeiro que deu a resposta foi o Auxológico de Milão, cardiologia. Falei, gente, eu não gosto de cardiologia. Mas a empresa te diz, você não quer trabalhar? Então vai. Você não pode ficar esperando até que apareça, até que te deem a outra resposta. E aí, saí de Cremona e fui para o centro de Milão. Esse apartamento, ele tinha 2 quartos. Fui sempre eu com essa menina, porque a gente fez praticamente as entrevistas juntas e passamos. E aí a gente começou a trabalhar. Ela não estava contente, eu não estava contente. Assim, pra gente não tinha sido. A gente ficou muito tempo esperando por aquilo. E gastando dinheiro e muito tempo. E aí você fala, tá bom, você passeia. Mas depois de um tempo o dinheiro começa a apertar. Aí você fala, vamos começar a diminuir o passeio. E aí qual é a sua diversão? Não tem. Se você não está trabalhando, não pode viajar porque não tem dinheiro. Nós chegamos em junho, a gente começou a trabalhar em outubro. E na Itália é igual no Brasil. Você tem que trabalhar 30 dias para depois receber. Então eu comecei a trabalhar em outubro, mas o primeiro salário só vai chegar em novembro. Nesse meio tempo eu continuo comendo, bebendo, pagando transporte para ir trabalhar e tudo. E aí a gente meio que se desiludiu. Eu falei, sabe o que mais? Estou voltando para o Brasil. Na época, não, a gente não tinha multa se eu rescindisse o contrato. Rescindi o contrato, eu voltei. Ela, depois de 2 meses, ela voltou também. E aí, quando eu cheguei no Brasil, no início de dezembro, se não me engano, no final de novembro, início de dezembro, volto para o Brasil, começo a fazer entrevista para procurar emprego. 1 semana antes do Natal, me liga o recrutador dizendo, aquela vaga que você fez, que você queria no centro cirúrgico, eles ainda está disponível. Você quer voltar? Aí eu falei, tá bom, depois das férias eu vou. Vamos passar Natal, Ano Novo, não sei o que, depois eu vou. Voltei para cá em fevereiro e comecei a trabalhar onde eu estou trabalhando até hoje. Comecei no Policlínico San Donato, a gente trabalha no mesmo hospital, eu e a Cláudia. Eu no centro cirúrgico, ela no pronto-socorro. Comecei a trabalhar. Fiz novamente a entrevista. Como é que é uma entrevista, pelo menos como é que foi a entrevista que eu fiz na época? Sentei na frente, ela começou a perguntar meu nome, onde eu tinha nascido, o que eu tinha estudado, né? O que você faz quando você chega no centro cirúrgico, é a primeira coisa que você tem que fazer. Aí você, não sabendo nada, né? Você fala checklist, pronto, ele já sabe, mesmo que você não saiba explicar, né? Que você tem que ligar o ventilador, porque você não sabe, não se lembra como é que é ligar, como é que é ventilador, não sei o quê. Mas aí você fala checklist da sala operatória. Ah, então, assim, ela pelo menos, ela não sabe explicar tudo, mas ela tem ideia daquilo do que significa trabalhar em centro cirúrgico. E aí, na semana seguinte, eu comecei a trabalhar pela cooperativa.
Enquanto eu estava pela cooperativa, eu estava num apartamento que era a 500 metros do hospital, então eu ia a pé ou de bicicleta, pagava 300 euros por mês de aluguel com gás e luz. E aí, acabou o meu contrato 6 meses, o hospital quis renovar, eu renovei. Quando começou a chegar perto, 3 meses antes, eu fui com o meu contra-cheque na minha chefe, aí já estava quase 1 ano aqui, já conseguia falar, fui na minha chefe, falei, olha, eu faço exatamente os mesmos turnos que os meus colegas que são contratados diretamente do hospital. Eu faço exatamente a mesma carga horária, mas o contrato de cooperativa, o salário é mais baixo em comparação ao contrato diretamente com o hospital. Aí eu mostrei meu contra-cheque, eu falei, olha, eu faço exatamente a mesma coisa e eu recebo 300 euros a menos. Se vocês querem que eu continue aqui, porque eu quero continuar, contrato com o hospital. Se não, eu pego e volto para o Brasil ou vou para outro hospital. E aí eu consegui, eles me fizeram uma promessa de contrato quando terminasse. Eu, por conta própria, já comecei a procurar imobiliária para alugar, mas aí para você conseguir alugar apartamento, você tem que ter pelo menos um contrato de 6 meses de trabalho. Não é que você chega do Brasil, você desembarcou, você vai na imobiliária e diz eu quero alugar, que eles vão te alugar. É difícil. Então, assim, mas eu já tinha quase 1 ano de Itália, eu já tinha um contra-cheque, eu tinha contrato, e aí eu consegui alugar. Antes de terminar o meu contrato, eu já me mudei, para ver se com o meu salário, 300 euros a menos, eu conseguiria bancar, porque até então, enquanto eu estava vivendo pela cooperativa, era 350, era fixo. No momento em que eu começo a pagar o aluguel, a conta de água, a conta de gás, a conta de luz, eu queria ter ideia se eu iria conseguir sobreviver. E consegui. Obviamente, tudo depende do que você considera qualidade de vida e daquilo que você quer para sua vida. Porque se você está imaginando que você vai abrir a janela da sua casa e dar de cara com o Coliseu, você tem que estar preparado para pagar 4.000 euros de aluguel. Se você decidir ir para a periferia de Milão, ou para a província de Milão, que é onde eu moro atualmente, você vai pagar mais barato. Então, assim, tudo também depende do que a pessoa procura como estilo de vida. E aí eu comecei a trabalhar, fui conhecendo outros brasileiros que chegaram sempre pela mesma empresa, que vieram para cá e que de repente voltaram por qualquer motivo, e acabei descobrindo uma coisa interessante. Uma menina que ela trabalhou também comigo, fez o processo, foi validado, fez tudo, ela decidiu, por motivo familiar, voltar para o Brasil. Aí, ano passado, isso a gente está falando em 2010, ela deve ter saído daqui. Ano passado, ela queria voltar para a Itália. Aí ela foi ver como é que ela fazia para reativar o IPASV dela. Ela tinha o número, tinha a carteirinha, tinha tudo. Ela descobriu que, como ela ficou 2 anos sem pagar o IPASV, o reconhecimento dela foi cancelado. Então, ela não tem, o diploma dela não é mais reconhecido pelo Ministério da Saúde. Aí ela deu entrada no processo de novo e foi negado. Porque ela não tinha as 4.600 horas. Aí ela mandou, que ela já teve o reconhecimento no passado, foi negado do mesmo jeito. O Ministério da Saúde italiano, assim, ele não aceita. Se ele diz que não vai, não vai. Não adianta, você pode insistir, implorar, ligar para os caras, mandar e-mail, não tem conversa. Se é não, se é sim, é sim. E você não pode nem ficar com raiva deles, porque eles estão seguindo ordens, eles estão seguindo as leis. A questão de ser direto, não enrolar. Por isso que falam que eles são grossos. Eles são diretos, na realidade, né? O europeu é muito direto. Pode, não pode, não é, faz, não faz. Ponto final. Porque, como eu disse, a enfermagem é ainda uma profissão em construção aqui na Itália. Então, eu não sei a data precisa, não sei se foi até 2008 ou 2009, Fabiana, não sei se você sabe, eles reconheciam com menos de 4.600 horas. As 4.600 horas foi a entrada depois, eu não lembro exato. Se foi antes, eu sei que antes de 2007 reconhecia com menos de 4.600 horas e agora não. Outra coisa também que eu gosto de falar para poder não
demonizar tanto esse percurso italiano-europeu, eu tenho uma pós-graduação aqui e coloquei tudo no meu processo de reconhecimento aí no Brasil. E o Brasil não reconheceu a pós-graduação daqui. Então, isso é uma coisa normal das universidades. É reconhecido o percurso de universitário de base. E aqui uma seguidora perguntou se é o estágio voluntário. É reconhecido aquilo que é no teu histórico escolar. Se você, eu não sei como que é aí no Brasil, se você fez um estágio voluntário, mas a faculdade viu como percurso universitário e colocou nas tuas horas de formação e tem no teu histórico escolar com o estágio reconhecido, sim. Se não tiver, não. Porque tem que estar dentro do da tua carga horária da faculdade. Então, o conselho que a gente dá aqui é que quem está fazendo faculdade agora, você vai lá na tua faculdade e conversa. Pergunta com quantas horas eu vou terminar o meu curso. Se eles falar menos, você pede para eles. Eu não posso fazer matéria a mais, estágio a mais para poder entrar como hora, mas tem que entrar como carga horária no teu histórico escolar, porque senão aqui não é reconhecido. Me formei pela Unirio em 2006. Em 2006, a carga horária acadêmica da Unirio era de 2.608, não, 2.200, não, 4.260 horas. Mas eu fui acadêmica bolsista da prefeitura por 2 anos consecutivos. Essa carga horária desse 1 ano de acadêmico bolsista está ali, carga horária acadêmica total. Então, eu tenho mais de 5.000 horas de carga horária acadêmica, mas não por conta da universidade em si, mas porque eu fui acadêmico bolsista da prefeitura. E isso, desde que esteja no seu histórico acadêmico, é considerado. Existem horas extracurricular que entra também no histórico. E se eu soubesse disso, eu teria feito 300 horas a mais. Eu não sabia. Uma coisa que eu aconselho às pessoas que estão trabalhando com decreto, né? É que não deixe para terminar o decreto para poder validar a graduação. Por quê? Porque leva quase 1 ano para você validar através da universidade. Falo para as pessoas que a maioria não tem 4.600 horas. Por quê? Além do custo, né, que você vai ter que se manter durante o ano, porque aí já vai ter terminado o decreto e você vai ter que manter a universidade, vai ter que se manter, Então, aproveita agora que vocês estão trabalhando, que vocês têm dinheiro, para poder já procurar uma universidade e dar entrada na equivalência, né? Para não poder esperar tudo terminar e depois ficar aí na mão 1 ano na Itália sem poder se manter, né? Mas deixa eu fazer abrir uma parênteses para quem entrou agora ou para quem não sabe. O que é esse decreto que nós estamos falando? Agora, a Itália é o único país da Europa, entre eles, o país que mais sofreu com a pandemia. Todos vocês sabem disso, o mundo inteiro sabe disso. O que aconteceu? Aconteceu que a pandemia explodiu aqui no começo. Foi o primeiro país do Ocidente que teve o problema. Então, teve um peso no sistema sanitário muito grande. Acarretou um acúmulo de trabalho que não tem como explicar. É outra live só para explicar. O que isso fez? Mostrou a fragilidade do sistema sanitário, que é um sistema público de saúde. Completamente público, tudo público. Isso fez com que exaltasse a carência de profissionais de enfermagem e médico. O que o governo fez para poder suprir essa necessidade? Porque não tem como você formar um médico e um enfermeiro de um dia para o outro. E o governo sabe dessa dificuldade de equipolência de título de estrangeiro para cá. O que fez? Ele criou um decreto em março de 2020, aonde se permite trabalhar em algumas regiões da Itália, que são as regiões que foram mais afetadas pela pandemia.
Ele permite o profissional de saúde trabalhar com o título do país de origem. Ele permite você trabalhar com o teu diploma e com a inscrição do teu colégio profissional. Isso vale para médico, para enfermeiro, para médico, para enfermeiro, entendeu? Então, você tem a tua carteirinha do Corém com o comprovante de que você é inscrito e o teu diploma. Com isso, a região Lombardia, que no caso a nossa região, e também o Vêneto, e tem outras regiões que a Fabiana é mais afiada que eu. São poucas regiões, não é a Itália toda, aonde permite trabalhar. Como essa carência foi aumentando por motivos vários, profissionais que morreu, a Itália tem profissionais estrangeiros desde antes da pandemia. A pandemia, muitos profissionais deixaram a Itália e voltaram para o país de origem. Muitos profissionais abandonou a profissão, então isso fez com que a carência aumentasse muito mais. Então o governo está prolongando. E agora essa última prolongação é até 31 de dezembro de 2023. Como que faz para você trabalhar com esse decreto? Você vem com esses documentos do país de origem, não significa só do Brasil, de todo o país do mundo, o teu diploma e a inscrição do teu órgão profissional. No caso da Lombardia, vai na região Lombardia e apresenta esses documentos e eles dão uma autorização para você exercer a profissão. E você pode trabalhar como funcionário, e também como profissional liberal. Entendeu? Você pode fazer a tua inscrição na Câmara de Comércio e trabalhar como um profissional liberal. E onde você pode trabalhar, né? Não são todas as áreas. Você pode trabalhar onde tem necessidade de profissional na emergência Covid, que tem até hoje. Vacinação, setor do hospital, aonde recebe paciente Covid. Ou seja, quase todos os postos dos hospitais. Não se contratam, não se pegam para as áreas críticas, porque é onde exigem uma qualificação comprovada maior e onde exige também experiência na área aqui no país, entendeu? Só que a carência tá muita, então a gente não sabe o que vai ser feito desse decreto. Ninguém sabe. Mas é uma incógnita. Então, com o decreto, é um risco que a pessoa vai correr, porque hoje ele é válido até dezembro de 2023, mas ele é um decreto de lei, ele não é uma lei efetiva. Então, não se sabe. Não se sabe se depois do dia 31 eles vão prolongar, ou eles vão acabar com ela e falar, vai ser agora só aceita com a equipolência. Nesse tempo, o governo está tentando bombar as faculdades. Então, o que é meu conselho? O que eu falo para a pessoa? Agora você tem um ano de tempo. Se você está aí no Brasil, você não tem um passarinho para dar água, você não trabalha num emprego muito bom, você não vai fazer grande sacrifício, você quer vir por motivos vários, porque você tem um parente aqui, porque você quer passar um ano na Europa. Essa é uma oportunidade. É a única oportunidade na Europa, é essa daqui da Itália. Mas você deixar algo fixo que você tem aí no Brasil, uma segurança que você tem aí no Brasil, e você não tem as 4.600 horas e vir aventurar, eu não aconselho a ninguém. Daí a pessoa, eu gosto de contar isso tudo e a pessoa vinha esclarecida. Porque eu e as meninas já tivemos oportunidade de conhecer muita gente que veio enganado, pensando que essa lei do decreto é algo que vai continuar depois. Ou pensando, não, talvez vai prolongar. Não se sabe. Ou então que vai validar automaticamente, né? Assim, a gente tem um grupo no WhatsApp com alguns enfermeiros que já estão aqui, que vieram pelo decreto, já estão fazendo. Muitos não têm as 4.600 horas, então teve um momento da gente falando que surgiu aquela coisa, não, eu escutei falar que o Ministério da Saúde
você apresentando toda a documentação que eles pedem, mais a comprovação de que eu trabalhei pelo decreto, eles vão acumular horas. Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Mandei um e-mail para o Ministério da Saúde, porque se você entrar no site do Ministério da Saúde, na parte de riconoscimento titoli infermieri extracomunitário, tem o contato das duas pessoas que são responsáveis, que a Priscila até brinca com a minha cara, dizendo que ele vai com a minha cara, que o Canale vai com a minha cara, porque ele sempre me responde. 3 dias no máximo ele responde os meus e-mails. Aí eu mandei um e-mail para ele explicando que eu sou brasileira, tenho conhecidos que não são enfermeiros também formados no Brasil, que não têm as 4.600 horas, que já estão na Itália trabalhando pelo decreto, que se eles mandarem toda a documentação que o Ministério da Saúde pediu, além disso, anexar os contra-cheques, as faturas que eles emitiram, comprovando que eles trabalharam X horas como enfermeiros na Itália, se isso ajudaria no processo. A resposta dele foi bem europeia. Não. Ele não escreveu mais nada. A resposta dele foi simplesmente não. Então, assim, não é verdade. Essa foi, eu nem lembro mais quando foi, mas foi no início desse mês de julho. Então, assim, até o início do mês de julho, o Ministério da Saúde não vai aceitar as horas trabalhadas pelo decreto para ajudar. Tanto é que o Ministério da Saúde fica em Roma e a região do Lácio não aceita que ninguém vá trabalhar pelo decreto. Nenhum enfermeiro brasileiro que queira trabalhar pelo decreto, ou peruano, ou australiano, não pode ir para o Lácio para trabalhar. Não pode. Não, e outra coisa, quando a pandemia estourou aqui na Itália, que foi o primeiro país, né, aqui eu escrevi uma carta para o Ministério, me dispondo a trabalhar como enfermeira durante a pandemia, contanto que eles reconhecessem as minhas 300 horas que faltavam. Nunca, até hoje, recebi uma resposta. Então, assim, não adianta tentar, porque não tem jeito, entendeu? Uma vez que você não tem os requisitos que eles querem, não tem jeito, não tem jeito. Gente, É o que vocês falaram, né, do jeitinho do brasileiro, né? Eu gosto também de falar uma coisa. Essa é uma regra de hoje. Então, as coisas podem mudar. Então, podem mudar. Hoje, como hoje, 30 de julho, é assim, entendeu? Só que, assim, eu não gosto de falar assim, mas vamos tentar porque pode mudar. Eu hoje, depois de 23 anos, eu passei a ser muito categórica nessas coisas. Não se dá um jeitinho, não tem como burlar, passar, fazer um caminho diferente nessas coisas legais, entendeu? Pode mudar, porque, primeiro, a enfermagem é uma profissão em evolução, principalmente aqui na Itália, que é muito recente, então eles podem mudar. Podem mudar esse decreto, porque a carência de profissional está muita, então eles podem mas isso é uma coisa que podem, são suposições. Então, muita gente pegam essas suposições e já coloca como uma lei. Não, vai reconhecer. Mas isso é porque algumas siglas sindicais, algum pessoal fala assim, nossa, mas o pessoal está trabalhando pelo decreto, precisa de reconhecer. Isso aí são lutas que podem fazer para depois tentar ter um resultado. Mas hoje, como hoje, não. Se não tiver as 4.600 horas, tem que fazer a equivalência do título através de uma universidade. É assim que funciona. O que eu costumo Meninas, eu queria que vocês respondessem uma pergunta, que é qual a cidade de cada uma e se tem diferença de salário por região, né? O salário da enfermeira da região e qual é o custo de vida também por região. Deixa eu tentar responder. Então, aí não temos um piso salarial nacional. Não tem. Muda, não de região para região, mas muda de sigla de sindicato. Eu não, repito, eu não sei muita coisa falar em português. Aqui, os sindicatos são muito fortes.
E cada sindicato, ele não sei também explicar a parte legal disso, mas tem vários tipos de contrato. Tem o contrato dos profissionais de saúde da rede pública, tem o contrato dos profissionais de saúde da rede particular, tem o contrato dos profissionais de saúde, dos profissionais que trabalham nas organização não sem fins de lucros, tem o contrato dos institutos religiosos, tem o contrato das casas de repouso, entendeu? Cada contrato, ele tem um salário base diferente um do outro e uma carga horária semanal também diferente uma da outra, que ele varia de 36 a 38 horas semanais. O salário varia de base, de 1.500 a 1.953, porque quem trabalha na casa de repouso ganha menos que o que trabalha no hospital particular, que trabalha no hospital público. São diferenças. As diferenças não são muito grandes, não são muito eclatante a diferença entre uma e outra, mas tem. O público, ele tem mais estabilidade, mas ele tem menos incentivo. O particular, ele tem mais incentivo, porque aqui muita gente prefere trabalhar no público. Então, o particular, para ele não perder o profissional, ele dá incentivo de área crítica, incentivo de sala operatória, incentivo que também não são muito altos, muito diferentes, porque tenta ficar no mesmo patamar. Então, o salário varia de 1.500 euros a 2.200 euros, dependendo da área onde a pessoa trabalha. Ele não muda, por exemplo, se um hospital daqui da Europa, do Norte segue um sindicato e o do Sul segue esse mesmo sindicato, vai ser o mesmo salário. Porque o que conta não é a região onde está trabalhando, mas é o tipo de contrato que aquela estrutura adere para poder fazer o tipo de contratação dos funcionários dele. Então, tem contrato que obriga a dar o 14º, tem outro contrato que dá um incentivo de prêmio de não mandar atestado de doença. Então, muda nesse aspecto. Quanto ao valor de viver, eu vou deixar isso para a Fabiana responder, porque eu já estou gaguejando, de tão cansada. Mas, da mesma forma, eu já vou só deixar uma coisa aqui para poder as pessoas... Vou fazer uma provocação. 1.500 euros não dá para você ter uma boa qualidade de vida aqui. Já vou lançar. Você vir com a promessa de ganhar 1.500 euros, por mais que você mora numa cidadezinha pequenininha, onde que fala você vai pagar pouco de aluguel, não vai sobrar dinheiro para poder você mandar para o Brasil. Você vai sobreviver aqui, entendeu? Então tem que vir o marido e a mulher e trabalhar os dois, e os dois ganhar desse valor. Então, o enfermeiro consegue viver com o salário dele aqui? Consegue, mas não ele trabalhando em um só trabalho e ganhando 1.500 euros. Ele tem que ter uma outra estratégia, porque tem estratégias. Tem também, depois que você está trabalhando, tem feriado, tem sábado e domingo, tem um noturno, que isso tudo vai acrescentar no salário. Dificilmente você vai ganhar só 1.500 euros. Mas só para falar, 1.500 euros não te permite você ter uma boa qualidade de vida aqui, pagando aluguel, tendo carro, pagando as despesas de casa, comendo e sobrevivendo. Não dá. Agora, quanto a preços de lugar, eu passo a palavra para as meninas, porque senão só eu falo. Para beber água. Então, assim, eu moro na província de Milão. A média do aluguel da onde eu moro, de retorno, apartamento de 2 quartos, aqui é um básico, é um brasileiro, né? Ele é apartamento de 2 quartos. Quando você chega na Itália, você vai ver que de repente tem uma família com 3 pessoas que moram no apartamento de 1 quarto. Isso aqui é normal, né? Brasileiro também, assim, tem um filho menino e uma menina, então o apartamento tem que ter 3 quartos, porque não o menino existe. isso não existe aqui, tá?
são irmãos e vão dormir no mesmo quarto, porque é isso que tem, porque quem faz a faxina somos nós, entendeu? Então, se eu tenho uma mansão, eu tenho que limpar a mansão. Se eu tiver um apartamento pequenininho, eu limpo o apartamento pequenininho. É mais ou menos assim o pensamento aqui na Itália. Então, por exemplo, na zona que eu moro, apartamento de 2 quartos, o preço de aluguel varia entre 800 e 650 euros. Você não acha por menos do que isso. Se você achar por menos do que isso, você tem que ir ou porque você conhece o proprietário, porque você vai alugar, tem um contrato, tem uma coisa certa, ou então porque você vai ficar numa cidade onde você não tem nem trem. Porque, por exemplo, onde eu moro, na frente, eu tenho a Via Emília, que é a estrada mais velha da Itália, e atrás eu tenho a estação do trem. Então, assim, eu tenho como me locomover. Se eu quiser pagar mais barato do que isso, eu vou ter que ir para uma cidadezinha mais, assim, menorzinha, mais longe da via principal e do trem. Aí você vai achar por 450, por 550. Foi o que a Só o Cláudia falou. aluguel, é? Só o Isso a aluguel. gente está falando só aluguel. Aí você tem a conta de gás. Se você tem o aquecimento centralizado, ou seja, é o comune, é a prefeitura que esquenta o seu apartamento, você paga uma taxa por mês, eles dividem isso por mês e sai uma coisa que você de repente nem percebe. Você vai pagar 50 euros por mês, 80 euros a cada 2 meses, aí depende de cada comune e dos metros quadrados do seu apartamento. Mas E se se o seu está no inverno? se está no inverno. Se o seu apartamento tiver o aquecimento autônomo, ou seja, sou eu que controlo, aí brasileiro, a primeira coisa que faz, né, porque ele acha que está nevando lá fora e ele tem que estar na praia de Copacabana dentro de casa. Aí bota o aquecimento a 30 graus. Aí chega para pagar depois de 2 meses, porque normalmente as contas aqui são a cada 2 meses. Aí passa o primeiro mês, ele não recebe conta, ele fica contente, ele fala, pô, não vai chegar, não gastei nada. Quando chega no mês seguinte, 600 euros de conta de gás, aí o pessoal começa a entrar em desespero. Mas é isso que acontece. Entendeu? Então, assim, as contas são a cada 2 meses, normalmente. Agora acho que já pode até colocar a cada mês, mas eu já me acostumei a pagar a cada 2 meses e eu também a cada 2 meses. Então, você bota uma média no inverno para um apartamento de 100 metros quadrados para você esquentar em Milão, no inverno, uns 280 euros a cada 2 meses. A luz você já gasta um pouco menos, porque não liga ar-condicionado, não sei o quê. Mas você precisa ligar a luz, porque 5 horas da tarde já está de noite. No verão, em contrapartida, você gasta menos com o gás, mas você gasta mais com a luz, porque acende o ar-condicionado. Então, assim, vamos botar aqui uma média para um apartamento de 100 metros quadrados. Eu vou falar na minha realidade, com 4 pessoas, a conta de luz a cada 2 meses não vem menos do que 170 euros. Entendeu? Não vem. O gás depende se é verão ou inverno. O supermercado, você fala, mas nossa, você come queijo, você come mussarela de búfala todo dia? Eu falo, tá bom, mas eu não como picanha todo dia. Entendeu? Porque assim, esse negócio de que você vai comer carne todo dia igual no Brasil, você não vai comer. Vai comer feijão preto, você não vai comer, você vai mudar tudo isso. Então, assim, supermercado, no período normal, tá? Que os meus filhos estudam em escola pública, e a escola pública, o ciclo deles é elementar, então a escola começa às 8h30 da manhã e termina às 4h30 da tarde, então eles almoçam de segunda a sexta na escola. Então vamos colocar aqui, de segunda a sexta, ninguém almoça em casa. Menos de 100 euros por semana no supermercado não gasta. Entendeu? Porque se fosse só adulto, você ainda consegue economizar, que você diz assim, não, vou apertar, não... mas com criança é iogurte, é chocolate, é biscoito, e assim como no Brasil, são os supérfluos que fazem com que você pague muito na conta. Então foi o que a Cláudia falou. 1.500 euros, dá para eu viver? Dá. Sozinha. Mas assim, sozinho, e você não vai mandar nada pro Brasil. Não, tem que dividir despesa, né? Ele tem que morar com outra pessoa, não pode morar sozinho. Entendeu? Então, assim, as pessoas... É obrigação, o objetivo da empresa, dos recrutadores, vender a ideia
do país das maravilhas, entendeu? A Alice caminhando na sua frente, o coelho correndo, e várias portas para você entrar. Essa é a finalidade da empresa. Só que você só vai descobrir o que é realmente quando você conversar, quando você escutar as pessoas contando a experiência delas. Não é impossível, mas você vê o pessoal correndo de um lado para o outro, pegando plantão extra e fazendo noite e indo de um hospital para outro para conseguir pagar o aluguel, comprar um carro, mandar dinheiro para o Brasil, organizar a vinda da família. Então, assim, não é simples do jeito que as pessoas falam. Porque, assim, as pessoas se concentram muito... eu quero ir para a Itália. As pessoas se concentram em vamos validar o diploma. Mas a sua vida não é só a validação do diploma. Você come, você bebe, você tem que comprar roupa. Eu vim do Rio de Janeiro, não tinha roupa de inverno. Em roupa de inverno, não é que as pessoas te dão de graça, você chegou aqui, toma que eu vou te dar um casaco. Não, você vai ter que ir na loja, vai ter que comprar. Então, assim, são todos gastos, é tudo, assim, que você tem que somar na hora que você fizer a conta e que você parar para pensar. A imigração é organização. Você tem que estar muito organizado. Você tem que ter as ideias muito claras daquilo que você quer, daquilo que estão te oferecendo e daquilo que você tem no Brasil, para você decidir se vale a pena abandonar tudo para vir para cá. Foi o que eu falei. Quando eu vim, não existia decreto. Quando eu vim, ou você vinha com reconhecimento ou você não vinha. Até porque quando você chega aqui, é incrível. Eu não, assim, de todas as pessoas que eu já ouvi falar que vieram para cá e que querem dar entrada, somente uma já efetivamente deu entrada no Ministério da Saúde. Por quê? Porque quando você chega, você tem tanta coisa para fazer, é documentação, é arrumar emprego, é aprender o italiano, é se virar, é fazer isso, que os dias vão passando e você diz, não, amanhã eu dou entrada, daqui a pouco eu dou entrada, e quando você vê, já passaram 3 meses, e foram 3 meses perdidos, entre aspas. Não deu entrada no Ministério da Saúde. E foi o que a Priscila falou, eles votam 4 meses. Mas não quer dizer que quando der 4 meses, eles vão te dar a resposta. Pode ser que demore 6. Entendeu? Eu conheci, no início desse mês, uma portuguesa, foi até que eu botei os depoimentos dela aqui na página do Enfermeiros na Itália. Ela é portuguesa, fez universidade em Portugal, já tem o diploma dela reconhecido na Inglaterra e ela ainda não teve a resposta do Ministério da Saúde italiano. E assim, ela sabe que ela vai ser aceita porque ela é da Comunidade Europeia. Mas ela sabe que vai ser aceita, mas não sabe quando vai ser aceita. E ela, por sorte, tem o diploma reconhecido na Inglaterra. Para não ficar em casa sem trabalhar, só tendo despesa, ela vai para a Inglaterra, faz uns turnos lá, ganha dinheiro e volta para cá. Aí vai. Mas imagina quem não pode fazer isso, porque o Brasil não é a 2 horas de avião daqui. Então você não pode ir rapidinho no Brasil fazer um plantãozinho e voltar. Você tem que ficar aqui. Tem que pensar muito e avaliar tudo, porque não é só mudança, não é só reconhecimento de diploma. Mudança é tudo. Vai mudar a sua alimentação, vai mudar a língua que você fala, vai mudar o programa de televisão que você assiste, entendeu? Para mim era deprimente escutar a música do Fantástico domingo, porque eu sabia que segunda-feira começava tudo. Aqui eu não escuto a música do Fantástico. E eu me lembro que nos primeiros meses isso me dava angústia, porque eu falava, gente, tá faltando alguma coisa. Muda desde o simples até o mais avançado. Eu acho muito que o que a Cláudia falou depende muito de como é a sua vida no Brasil, se você tem uma estabilidade, se você tem uma família, se você tem um emprego concursado, emprego fixo. Eu acho que tem que avaliar no conjunto, não é só o mundo de fantasia, de tudo maravilha, que nem a Fabi falou, né? Assim como tudo na vida tem os prós e os contras. Meninas, a live tá excelente, maravilhosa, mas eu tô vendo a carinha de cansada de vocês, porque aqui no Brasil é quase 8 horas, mas aí já deve ser meia-noite, né? Então, nós respondemos algumas perguntas, mas tem outras perguntas que eu já salvei aqui, e aí eu sugiro a gente marcar uma outra live, né? Porque senão fica muito extenso, que já tem quase 2 horas de live, né? E a gente marcar uma outra live para tá dando continuidade e respondendo as outras perguntas.
Para quem entrou agora, a live ela fica salva, tá, gente? Fica salva aqui no Insta do portal. E todo mundo que está assistindo, eu sugiro também que sigam a página dos enfermeiros na Itália, que é uma página muito legal, uma página que tem experiências reais, né, de enfermeiros que estão atuando lá. Quem tiver dúvidas também pode perguntar para vocês, né, meninas, que eu acho que ajuda muito. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que participou aqui com perguntas, com sugestões também que eu vi aqui, que eu já salvei tudo. Agradecer vocês que disponibilizaram desse tempo, que eu sei que não é fácil, que vocês devem estar super cansada também. E ajuda muito os brasileiros a estar vendo os dois lados, de como é que funciona o processo, de estar esclarecendo as dúvidas também, né? E eu sugiro que a gente marque um outro dia para a gente dar continuidade. O que vocês acham? Sim. Só que antes de fechar, eu gostaria de frisar uma coisa. Nós não estamos querendo passar uma mensagem negativa de que tudo é difícil, de que é impossível e de que vocês não vão conseguir, tá? O nosso objetivo não é esse na página, seja nos nossos perfis profissional, seja nos enfermeiros pelo mundo, seja nos enfermeiros na Itália. O que nós lutamos é para passar uma informação para vocês não virem enganados, para vocês não pensarem que é tudo só flores, que a Itália é pizza, é sorvete e é tudo muito fácil. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. O meu conselho é de que vocês se informem, vai atrás de informações corretas, se planejem para evitar as dificuldades que nós conhecemos e vemos todo dia gente passando. O nosso objetivo é dar informação para evitar sofrimento de vocês depois. Mas não é impossível. Tem muita coisa boa. Se é melhor que no Brasil, hoje eu não sei. Eu tenho 23 anos de Itália, então hoje o meu sonho é voltar para trás. Mas hoje eu tenho uma família, é difícil. É verdade que aqui tem muita coisa, é muito fácil para poder viajar, é muito mais fácil, a saúde é muito boa, é saúde pública, o ensino é público para poder você criar teus filhos, então tem muitos pontos positivos. Só que, assim, eu não quero que fique que fique uma mensagem de que nós estamos tentando fazer vocês desistirem. Não é. O nosso objetivo é informar vocês para evitar dificuldades, tá? A gente se coloca à disposição. Eu peço desculpa no Instagram, muita gente me pede, me escreve e eu não consigo responder todo mundo, mas devagarzinho eu vou respondendo, tá bom? E só isso, que não é nós não desincentivamos. A única coisa é dar informação para vocês não virem enganados, tá bom? Não, é isso mesmo que a Cláudia falou. A gente não desincentiva, a gente só mostra. Porque, assim, a realidade é que nós estamos aqui. Então, assim, isso prova que é possível. É possível. Mas não é simples, não é rápido, não é fácil. É essa mensagem, entendeu? Não vem achando que é porque a Itália está precisando de enfermeiro que eles vão aceitar tudo e qualquer coisa. Não vão. Entendeu? Não vão achando que assim, eles precisam, então se eu falar português eles vão aceitar. Não, você precisa falar italiano. Não vem achando que falta enfermeiro, eles vão ficar prorrogando esse decreto. A gente não sabe, a gente não tem bola de cristal. Até porque muitos enfermeiros brasileiros e de outros países estão indo para aí também. Então a demanda está sendo bem grande também, né? Uhum. Tá vindo. Eu sou também a prova. Estão trazendo muito da Índia também, muito da Índia. E estão enchendo as faculdades. Esse ano, se alguém tiver aqui que está aqui na Itália, o teste de ingresso, que é como se fosse o vestibular, não é que vai ser simplificado, mas a concorrência vai diminuir. Então, vai ser mais fácil de passar. E eles aumentaram os números disponíveis nas faculdades. Então, é o ano de tentar entrar, porque eu acho que todo mundo que tentar vai conseguir, entendeu? Porque eles triplicaram os números para poder tentar encher essas faculdades e sair mais profissionais de saúde, seja médicos, seja enfermeiros, tá? Não, repito, gente, mais uma vez, não quero aqui desincentivar ninguém. É teu sonho, lute pelo teu sonho, porque
se eu conseguir, que eu venho lá de Goianápolis, que quem conhece a minha história sabe da dificuldade que é, e hoje estou onde que eu tô, demorou, sofri muito, mas consegui. E isso é a prova que todo mundo também pode conseguir. Mas Sim, com como eu certeza. sofri, eu não quero deixar ninguém sofrer. Então é por isso que eu passo informações. É como eu digo, se eu tivesse uma Priscila naquele período na minha vida e que tivesse dado todas as informações, eu não estaria passando por isso que eu estou passando hoje. Informação é muito importante para justamente não passar perrengue, né, Priscila? Porque é como vocês falaram, não desmotivando, mas sim mostrando a realidade, né? Mostrando os prós e os contras, as dificuldades, justamente para as pessoas não acabarem se enrolando no percurso, de ir com dinheiro a mais, ir com planejamento, para não justamente não passar sufoco, porque é totalmente diferente você ter aquela visão de real para euro. Como vocês falaram, vai ganhar em euro, mas vai gastar em euro também. Então, esse planejamento financeiro é muito importante também para a pessoa não passar sufoco depois também, não sair gastando muito também. Às vezes, assim, fica muito encantado, né? Ai, que lindo, quero conhecer tudo. E às vezes depois acaba passando dificuldade, porque é que nem a Fabi falou, tem a questão não é só do aluguel, alimentação, o deslocamento, o transporte. Então, tem outros gastos que envolve também, né? Então, isso tudo é muito importante se planejar. Elisângela, mais uma coisa, eu prometo para você que depois eu não falo mais nada, que uma seguidora falou se o enfermeiro brasileiro que trabalha aí em hospital consegue trabalhar em casa de repouso aqui. Em todas as lives que eu participei, eu gosto de frisar uma outra coisa. O enfermeiro brasileiro é muito melhor que o enfermeiro daqui. A Fabiana, que fez a faculdade, a Fabiana e a Priscila têm um conhecimento muito maior do que o meu, que eu fiz aqui. A faculdade de enfermagem brasileira é muito mais bem estruturada que a daqui. Então, o enfermeiro formado pelo Brasil, ele trabalha aqui em qualquer lugar com muita facilidade. A única dificuldade dele é da língua. Então, eu acho que vocês têm que ter muito orgulho da formação de vocês, que é anos-luz a formação que eu tive. Eu hoje sou testemunha disso, próprio porque eu comparo muito com o que eu sei, com o que a Fabiana sabe. Então, a formação aí, a faculdade aí é muito, muito melhor do que a daqui, tá? Que bom, Então, muito bom ouvir vocês isso. Fico podem feliz de ficar ouvir isso. tranquilo que a única dificuldade que vocês têm aqui é a de É o comunicação. idioma. E uma vez que você supera isso da língua, ó, eu fico até com vergonha de falar às vezes. Que bom, é muito bom ouvir isso, né? Porque é gratificante para nós brasileiros, né? Ter um ensino realmente muito bom, né? De referência, assim como o SUS também, né? Que sou É defensora do SUS, que eu referência. acho que é um sistema maravilhoso de saúde que muitos países não têm, né? Então, o Brasil não tem só coisas ruins, tem muita coisa boa também, né? E é E isso é muito muito bem importante. visto aqui. Eles sabem que a enfermagem brasileira, eles têm uma consideração bem maior pelo enfermeiro brasileiro que de enfermeiros de outras nações e até mesmo daqui. O conhecimento que a Fabiana pode expor, ela pode se debater com outros colegas aqui, é de um nível muito alto. Muito, muito alto, que eu tive que estudar muito depois, fora da faculdade, para mim conseguir. Então, a formação brasileira é muito, assim, não estou cuspindo no prato que eu comi daqui, mas é próprio uma comparação, entendeu? É próprio pelo fato da enfermagem daqui ser muito recente e ainda está em estruturação, e a brasileira ser muito mais antiga, então é muito mais estruturada. Então, quanto a isso, vocês não precisam de preocupar, porque vocês vêm para cá ensinar enfermagem aqui. Então, isso é um ótimo canal de troca de experiência. Essa é uma coisa boa também, uma bandeira que eu gosto de levantar, que vocês vêm trazer, adicionar qualidade para o sistema de saúde daqui. Então, esse aí, para poder falar um ponto positivo, porque eu fiquei preocupada que nós falamos muito negativo a live toda. Muita gente pode pensar, elas estão querendo desincentivar. De jeito nenhum. De jeito Não, Somos vocês bem aceitos, estão falando a somos realidade bem e a experiência de vocês, né? Uhum.
E somos bem aceitos também na universidade, porque eu estou fazendo estágio lá na clínica médica e sou bem-vinda lá, Uhum, toda a equipe. uhum. E não só, a prova disso é a Priscila, que a Priscila passou nas provas dela tudo assim, ó, rapidinho. Eu tenho certeza que a única dificuldade que a Priscila teve foi do discurso oral, de ter que sentar e falar, mas de conteúdo nenhum, porque o conteúdo brasileiro é muito para frente que o daqui. Então, isso, vocês têm que ser orgulhosos. Sim, e lógico que tem o mérito de cada um também, né? O esforço, tudo, né? Porque não, eu sei que não é fácil, é um passo de cada vez, né? Tudo é um processo, né? Mas eu acho que no final vale a pena. E eu fico muito feliz, né, Cláudia, com esse seu feedback referente ao ensino do Brasil, porque realmente a gente só vê o lado negativo e acaba não vendo o outro lado também. Né? A gente Então, desvaloriza muita coisa nossa e não temos que desvalorizar da parte de ensino universitário aí, pelo menos da faculdade de enfermagem, mas de várias outras também, que não é o momento de falar, mas o Brasil é muito na frente. Muito, mas muito na frente. E de muitas outras nações, porque a Fabiana é testemunha, nós trabalhamos com muitos colegas de vários outros países. E a formação que tem o brasileiro é excelente. Excelente. Eu falo isso de boca cheia. Pecado que eu não fiz aí. Tá? Nós temos que fazer uma foto, né? De grupo. Vai, sim, com Elisângela. Você certeza. que é a blogger, que não deve. Eu com a minha cara de sono. Deixa eu arrumar. Não, nem diga. Aí. Foto oficial, que depois eu mando para vocês. Meninas, muito obrigada novamente pela live, foi maravilhosa, super produtiva. Vamos marcar uma live parte 2, né, para responder as outras perguntas, que tem bastante pergunta que eu já salvei tudo. Quero agradecer imensamente para vocês, desejar muita sorte para vocês, né? E agradecer a todos que participaram também, lembrando que a live ela fica salva, gente. Quem não conseguiu assistir, assista depois e sigam também os Enfermeiros na Itália, que é uma página muito que fala a realidade, né? Mostra o lado real, mostra experiências reais, que eu acho isso muito importante. Então siga depois a página dos Enfermeiros na Itália e qualquer dúvida perguntar também, né, gente? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um abraço para todos. Obrigada. Um abraço. O Thor teve que deixar o sinal.